de- Queremos agradecer essa oportunidade. Estamos aqui, todos os companheiros, a Euripa, a Meire, Carolzinha, a Lígia e o Miguel. Sobretudo ao poder superior da vida, que nos foi criar mais uma noite de estudos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá o Senhor, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis de cair em tentação, livrai-nos de todo mal. Em nome de Deus Jesus, damos tudo aberto a nossa oração do Senhor. Obrigado. Obrigado, seu Vicente. Bom, então só para. Acho que quase todo mundo estava aqui semana passada. Fabrício, boa noite. Larissa, que chegou agora também. A Di, que abriu a câmera. Vocês lembram que a gente fez uma revisãozinha, né? O Bruno colocou lá e a gente falou alguma coisa. Tem muita gente que não consegue acompanhar na hora, mas ouve depois. É assim, é legal, mas na hora é melhor, né? E se fosse presencial, era melhor ainda, né? A gente vê quando a gente faz presencial é que é uma vibração diferente, né? Bom, então hoje, é, depois aí, uns 4 meses sem fazer estudo, a Claudinha. Não, só mentira. Isso desde o começo de dezembro. Claudinha vai preparar. Claudinha, vamos lá. Vamos lá, gente. Tudo bem? Saudade de vocês. Não pude estar semana passada, mas agora a gente retoma aqui, né? Não faz 4 meses, não. Tudo mentira. Deixa eu compartilhar minha tela. Só achar aqui, né? Achei. Opa. Gente, vocês vão ter que aguentar minha voz fanha. Não vai ter jeito. Peraí. Tudo certo? Estão vendo? Vendo aí, Certo. Bruno? Ah, beleza. Obrigada. Ó, naquele esquema, né? A gente vai conversando, vocês vão abrindo o microfone aí, não consigo ver todo mundo. E aí vocês ficam à vontade pra gente ir conversando e partilhando aqui. E essa perícope é mais uma eterna, né? Acho que a gente vai até o meio do ano com ela de novo. Vamos lá. Aí, Bruno, eu assisti seu estudo da semana passada, né? Sensacional. Mas eu acabei pegando um pedacinho do seu versículo, viu? Pra gente conversar hoje. Mas aí a gente vai pro 45 também. Então, Ótimo. Lucas 7, Assim 44, assim que é bom. 45. No humilde. Tá Olha o humilde tanto de demais. palavra. Olha o tanto de palavra que tem. A gente escolhe uma só. Não pode, né? E aí, se fosse outra, eu ia escolher outra, né? Então, faz parte. Então, 44 e 45, tá? E voltando-se para a mulher, disse a Simão: Vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou-me os pés com lágrimas e nos enxugou com os seus cabelos. Não me deste beijo. Ela, porém, desde que entrei, não parou de beijar os meus pés. Então, todo mundo lembra, né? Dessa passagem aí que a mulher entra na casa do Simão, Jesus está lá jantando e ela vai e ele não recebe, né, com os rituais de praxe ali dos judeus, que era receber com um beijo, ungir a testa com unguento, né, e dar água para que ele refrescasse os pés. E aí ela faz tudo isso, né, de uma maneira muito exagerada ali, né, molhando com lágrimas, secando com os cabelos e derramando lá o perfume.
Aí eu trouxe de novo o livro do Kenneth Bailey, né, das Parábolas de Lucas, para a gente introduzir. E aí eu fiz meio que um. Eu vou ir e voltar nele, tá? Eu fiz um recorte aqui nos parágrafos, tá bom? Então não fiquem confusos. Hora eu vou jogar um pouquinho desse livro, hora de outro, mas a gente vai seguindo aqui no raciocínio. Então ele fala ali, né? Um homem e uma mulher são comparados. É interessante a gente perceber isso, né? Que Jesus ali está comparando o que Simão e o que Maria, né, Madalena, que a gente viu, estão fazendo, qual que é a ação de cada um. Então a mulher é o caráter nobre, mas para a gente agora estudando, porque para aquelas pessoas que estavam ali naquela refeição, ela era vista, né, e julgada e condenada como uma pecadora, como uma meretriz, né? Então tem essa dualidade, né? O Bruno já falou pra gente disso. E o homem, que é o personagem ignóbil ali, mas ele é visto por aquelas pessoas como uma pessoa de posses, né? Um bem-sucedido financeiramente falando, materialmente falando, mas não moralmente, né? E a gente viu isso. E aí, eu eu fiquei presa aí nessa frase, né? Jesus começa então a confrontação com entrei em tua casa. Entrei em tua casa e não me deste água, e não me recebeu com um beijo, e não ungiu minha testa, né? Então ele começa ali esse confronto falando, eu entrei em tua casa. E aí, se a gente for ver essa frase, né, de uma maneira literal, né, ela é muito clara, né? Então, a pessoa tem uma residência, uma casa, ela abre a porta, a outra pessoa passa debaixo do umbral dessa porta e adentra o teto dessa residência. Então, eu entrei debaixo do seu teto e eu tornei-me o teu hóspede naquele momento, certo? Tudo certo. Mas a gente não é literal, né, gente? Quem que faz miudinho literal? Não tem jeito. E aí o convite agora é para ouvir vocês, né? O que que a gente pode refletir sobre essa fala de Jesus? Eu entrei na tua casa. Porque o literal a gente já sabe. Mas o que isso significa para vocês, assim? O que vocês pensam sobre essa fala de Jesus? Alguém gostaria de trazer? Altinha, eu entrei em sua casa como se fosse no íntimo da pessoa, no coração da pessoa, no raciocínio de religioso, de amor. Interessante, né? Eu acho que é quando a gente se permite que os ensinamentos entrem no nosso coração, né? Então, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi aquela música da Cacá, que ela vai falar do autoconhecimento, né? Que ela fala assim: chamei Jesus para me acolher. Quando eu não sabia o que fazer, chamei Jesus para me acolher, né? Que é lembrar os ensinamentos dele e numa situação conseguir colocar em prática, né? Eu acho que é isso. Conseguir pôr em prática o que Jesus deixou, né, pra gente. Bom, Para mim, remete um pouco de confiança, porque você não deixa qualquer pessoa entrar na sua casa, em termos. Não convida qualquer um para entrar na sua casa. Naquela época, eu não sei bem como funcionava, né? Mas atualmente, são raras as pessoas que frequentam a nossa casa.
Mas no caso aí, é Jesus que está falando, né? Eu entrei na sua Isso. casa, né? Jesus falando para quem? É. Acho que é para todos nós, enfim, Não, né? mas ali nessa fala, né, que a gente viu Ah, foi literal. isso, foi O pro Simão. Simão, Não. né? Simão. É. Então, tô confusa, né? Jesus entrou na casa de Simão? Foi isso? Fisicamente ele entrou, né? É. Agora, Literalmente ele entrou. Então, Isso é tá. uma oportunidade que Jesus está dando para Simão. Eu entrei na sua casa, agora eu quero ver o que Simão vai fazer com isso. E é interessante a fala da Carla também, né? Porque tem muito. Para quem que eu abro a porta da minha casa, né? Porque a casa, assim, eu não sei se isso é um consenso geral, mas é para mim, a minha casa, o meu lar é um lugar muito sagrado, né? Então, quem que eu convido para entrar na minha casa, né? Quem que eu convido para ser hóspede na minha casa? É tão interessante, né? Porque racionalmente, literalmente pensando, né, nessa forma bem racional, a gente não convida um inimigo para entrar na nossa casa. Mas aí a gente vai aprofundar, porque a nossa visão é ampliada quando a gente estuda o Evangelho, né, gente? Então vocês vão pensando aí, peraí, deixa eu ver. Às vezes eu clico uma vez aqui e passa 2, 3 negócios, então eu fico indo e voltando. Então, aí falei pra vocês que eu vou ficar pulando de livro em livro, porque eu tava com uma saudade do Luz Imperecível. Eu falei, gente, mas seu Honório faz tempo que não tem nada aqui comentando os versículos. E realmente o Luz Imperecível ele tem alguns versículos só, né? E aí ele tem essa janela de Lucas, o capítulo 7 não existe ali, né? Mas tem um outro versículo lá de Mateus que ele fala esse entrei em tua casa, e eu achei muito pertinente para o nosso estudo de hoje, então resolvi trazer e a gente vai fazendo esse pupurri aí junto com o Kenneth Bailey. E aí ele fala assim, seu Honório Abreu: a todo momento, Jesus continua entrando na cidadela dos nossos corações, ou na casa dos nossos corações, a gente pode colocar também. A todo momento, gente. Não é na hora do nep, né? É a todo momento. A todo momento, Jesus continua entrando na cidadela dos nossos corações. É o entrar expresso em estados peculiares da alma, acarrear novas visões, novos planos no encadeamento da evolução, até que um dia se instaure em regime de continuidade a vida plena em seus fundamentos crísticos. O que ele está falando aqui? A todo momento, Jesus entra no meu coração. Todo momento. E é um entrar de ação, de significado, de mudança, de evolução. Então, Jesus entra no meu coração, porque eu deixei ele entrar, eu abri a porta, deixei ele entrar. Em estados peculiares da alma. Então, ele vai conversar com a minha alma, com o meu ser íntimo, com a minha essência, para que eu possa ampliar, focar, colocar o foco da minha visão em diferentes pontos, em diferentes planos, em novos planos, para que eu continue nesse processo de evolução moral, espiritual, não material. Material também, né? Mas a principal é a minha evolução moral. Para quê? Para que um dia
se instaure. O que que é instaurar, gente? Se a todo momento Jesus continua entrando no meu coração, significa que a todo momento ele sai. Então ele entra e sai para ele poder entrar de novo. E ele sai e aí ele entra de novo. Por isso que a todo momento ele entra. Até que um dia ele se instaure. Não precise sair mais. Ele entre e fique em regime de continuidade. E aí, a luz do Cristo reverbera e se junta à minha luz, à minha centelha divina. Entendem? A todo momento. Por enquanto, a gente deixa ele entrar. A gente abre a porta. A gente já tá nessa fase de abrir a porta para Jesus entrar. Tem gente que ainda não abre. Eu acho que Simão tava nesse, né? Ele abriu só as portas físicas. Mas a gente já abre a porta para Jesus entrar. O problema é que a gente deixa ele sair. E aí o seu Honório vem trazer isso pra gente, né? Que vai chegar esse dia que ele vai se instaurar no nosso coração. Quer E dizer aí, que Jesus vem só de passagem, Claudinha? então, Só o de passagem. tempo que ele permanece aí depende de cada um, né? Se você vai hospedar ele por um dia, por uma hora, por uma semana, enfim. Aí é contigo, né? Por isso que eu trouxe essa pergunta. Jesus, Bruno, é hóspede na tua casa, né? E para cada um de vocês, Jesus é um hóspede na tua casa? E aí eu Deveria lembro, ser, né, Claudinha? Não ué, deveria quem ser, sai ganhando é a gente, né? mas Né, pela nossa Ana? Bobo você imperfeição, se você fechar a porta para ele. a gente às vezes deixa ele escapulir, né? Apesar que eu acho que é Teresa Dávila, que tava lá, se afogando, passando um monte de perrengue, aí ela fala assim: por isso, Jesus, que você não tem seguidores, olha os perrengues que a gente passa quando resolve te seguir, né? Mas é isso. Essa é a reflexão aí. Jesus é um hóspede na tua casa? E aí eu lembrei que na evangelização no ventre a gente faz uma dinâmica. Tem uma aula onde a gente propõe um exercício ali para as gestantes, né? Um exercício de ressignificação. Então a gente propõe para que elas vejam o lado positivo de algumas situações que a gente coloca para elas. Então, por exemplo, a gente fala assim: escreva ou pense o lado positivo das seguintes situações. Por exemplo, perdi o emprego. Aí elas vão anotando, lá e no final a gente conversa. Bati o meu carro. Um hóspede veio passar um dia na sua casa e acabou ficando 3 anos. Né? E aí elas têm que ir colocando os pontos positivos disso, né? E é muito interessante quando a gente se propõe a ver o outro lado das coisas que acontecem na gente, porque a nossa vida é permeada por fatos, né? Todo dia acontecem coisas. Mas como que eu ajo ou reajo diante dessas coisas, né? Desses fatos que acontecem, né? Então, a gente quer bater o carro e ficar sem carro? Quer, né? Mas aí uma vai lá e fala assim: bati o carro e aí teve que ficar no concerto uma semana e eu voltei a andar de bicicleta e me exercitar, coisa que eu não fazia há muito tempo. Sabe assim? Esse exercício de ver o lado positivo, né? Eu perdi meu emprego, mas aí eu comecei a estudar e a ver que o meu caminho era outro e mudei, enfim. E a que mais assim, a maioria das gestantes ficam muito incomodadas, elas ficam assim: esse não tem jeito, Cláudia. Esse não tem jeito. É quando a gente fala, né? Um hóspede veio passar um dia na sua casa e ficou um tempão. E aí uma trouxe uma vez, aquela menina, aconteceu isso comigo, porque o meu marido recebeu um primo que ia prestar um vestibular e o primo ficou 3 anos o primo lá em casa. E assim, não tem lado positivo, não.
E aí veio outro e falou assim: é, mas se a gente pensar que isso tá acontecendo com a gente, porque nós estamos grávidas, né? Nós somos gestantes. E já já vai nascer um hóspede, a gente vai ter um hóspede em casa que vai tirar o seu sono, que vai gastar o seu dinheiro, que vai sujar sua cama, que vai vomitar em você, que vai chorar a noite inteira. E esse hóspede tá chegando. E esse hóspede é o meu filho. Então, se isso não tem um lado positivo, eu não sei mais o que tem, né? E aí eu lembrei disso, porque às vezes a gente tem essa coisa, né, Carlinha, de para quem que eu abro as portas da minha casa. E aí eu fiquei refletindo muito na grandiosidade de Deus, na maravilha que é a reencarnação, que nos permite, nos dá a oportunidade de abrir as portas da nossa casa para, às vezes, para algum desafeto do passado, que vai chegar como meu filho, né? E a gente vai ressignificando e aprendendo a galgar essas virtudes que Jesus nos trouxe, nos ensina até hoje, né? Do perdão, do amor, né? Do orgulho. Porque, na verdade, nada é ponto final. E aí, se a gente está nesse processo de hospedar Jesus no nosso coração, gente, isso já é uma maravilha, né? A gente já consegue abrir a porta para ele. E logo ele vai ser esse hóspede, não vai ser hóspede mais, ele vai ser um morador. Ele vai ser um morador. Entendem? Porque o Sim, nosso filho passa a ser o morador da nossa casa, né? Oi, pode falar, querido. eu acho que Jesus, nessa transição que a gente está, ele deve falar assim para a gente, ó, me convida que eu vou. Ele está assim, 100% disponível. 100%. É a gente que tem a chave da porta. É a gente que tem que, né, estar apto, assim, estar propenso, né, e se esforçar para fazer essa conexão, né? Tem Alguém uma abriu? lambada antiga que, do Beto Barbosa falava, me chama que eu vou. Então tá tipo essa daí, só que em outras palavras. Mas eu tinha lembrado, eu tinha a minha elevação, a minha inspiração anterior foi mais elevada, que eu lembrei do Evangelho, não saiba a vossa mão esquerda, que o Espírito ele vai dizer assim, eu era como sois, sofria, senti-me desgraçado, mas acreditei no Espiritismo e vede, agora sou feliz. É uma página bem bonita, viu? Bem bonita. Porque as oportunidades aparecem, né? A diferença é se eu vou agarrar essa oportunidade, ela vai mexer comigo, vai me transformar, né? Então, hoje eu já consigo abrir a porta para Jesus entrar, tá? Mas quando ele tá aqui, né? Eu tô nesse processo de transformação intensa para que ele fique cada dia mais, né? E outra frase que não sai da minha cabeça desde que você começou o estudo, esse negócio de abrir a porta e tal, eu lembro sempre da fala, eis que estou à porta e bato, e quem abrir, eu entrarei, e cearei com ele, e ele comigo. Eu acho isso uma beleza tão grande. Muito. Eu acho que até em Lucas também, né? Mais pra frente um pouquinho. Eu acho que é em João, vou procurar, já confirmo. Não, mas... Bom, Claudinha, eu fiquei refletindo que isso é tão profundo, né? De que forma que Jesus chega, né?
E a gente está imaginando um Jesus chegar, mas ele chega através de quem, né? Quando fala, eu tive fome e me deste de comer, né? Como a gente vai reconhecer Jesus quando ele bate a nossa porta, né? É um mendigo que bate a nossa porta, é um necessitado. Então, eu fiquei pensando nessa situação de como que Jesus chega à nossa porta, que ele bate a nossa porta. Às vezes a nossa cegueira é tão grande que a gente não vê que é ele, né? Porque a gente fica bem que vendo, assim, Jesus chega, Jesus mesmo, né? Mas ele fala que ele vai chegar até a gente, não é, né, ele, assim, né? Mas como um necessitado, como alguém que precisa de ajuda, né? Como um filho que você falou que retorna ao nosso lar, né? Um parente, né? Difícil, né? Então a gente está abrindo a porta mesmo, né? Ou a Carla falou, a gente tem dificuldade de abrir a porta, a gente não deixa qualquer um, mas Jesus vai estar nesse É qualquer mesmo. um, Sim. e refletindo isso. Ai, gente, quem levantou a mão? Será que é Vivi? Não sei quem é usuário do Zoom. Ué, tá o usuário do Zoom aí? Tá. Vivi, adivinhei. Adivinhou? Porque se tá o usuário do Zoom, tô doido. Fala, amor. Comentar aqui a respeito de Jesus, eu lembro muito daquela frase: toda vez que fizeres o bem a alguém, é a mim que estará fazendo. E imagina assim, que fazer o bem para alguém é tudo que envolve cada centímetro do que a gente faz, né? Um bom dia para um atendente, um muito obrigada, né? Tudo são coisinhas mínimas, 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 que eu acho que Jesus tem em todos nós, dentro de todos nós e naqueles que interagem com a gente. São poucas coisas assim, que a gente precisa fazer para deixar o dia do outro mais leve, mais tranquilo. Eu trabalho com consultoria na área de vendas e um dos maiores problemas que a gente encontra hoje em dia é o estresse mental que atendentes passam por causa de pessoas que ligam para pedir uma simples informação e escorraçam a pessoa que está do outro lado da linha ali atendendo, né? Saiu de casa, às vezes deixou o filho doente e tal. Então, assim, eu falo, meu Deus, mas isso está virando uma epidemia mesmo de grosseria, de maus tratos, né? De não enxergar no outro um ser humano porque tem um aparelho de telefone por trás. Então, eu acho que nas mínimas coisas, Jesus está por trás de tudo. Todos nós somos um pedacinho dele e o nosso próximo também é um pedacinho dele. Exatamente. E aí vai depender de nós, né? Se ele vai ser um hóspede ou um morador, né? Mas Claudinho, vamos. isso aí você Oi. pode pôr a musiquinha da evangelização. Bom Ah, dia, boa tarde, como vai você? Prazer, muito obrigado, boa noite. ah, bonitinho. Perdão, não tem de quê. É, isso, como que em criança isso vai ficando interiorizado, né? Sim. Começa a ser espontâneo, né? É, porque tem que ser, né? Tem que ser. Certo é, né? Tem que ser. Então, começando de pequeno, né? Isso aí. Um exercício, né, gente? Claudinha, posso falar uma coisa? Claro. Nós estamos falando aqui de materialmente, né? Nós temos uma casa e que nós podemos chamar ou aceitar Jesus como hóspede, né? Mas espiritualmente a gente sabe que, na verdade, nós estamos aqui de empréstimo, né? Então, nós somos hóspedes? Será que é Jesus que é hóspede ou seria que nós somos hóspedes, né? Então, eu tenho que pensar muito em relação a isso. E outra coisa, quando a gente vai fazer uma festa ou vai receber realmente um hóspede, a gente organiza a casa, a gente prepara alimento, prepara tudo, né? E para receber Jesus, será que nossa casa está pronta para receber ele sempre? É que vocês estão conversando aí, fui pensando, né? Nossa, a gente vai construir uma casa, a gente pensa em fazer um escritório, pensa em fazer um quarto para os filhos, né? Uma brinquedoteca, um monte de coisa, mas nós temos um quarto ali que a gente tem reservado, um quarto para Jesus que seja, ou um cômodo que seja feito, não, aquele cômodo ali é só para oração, para mim
me preparar para receber Jesus mesmo, né? Eu acho que a gente é difícil a gente pensar nisso, né? Preparar a nossa casa e, e estar pronto para receber Jesus. Porque hoje vamos falar assim, se ele se materializasse com a minha porta, abrisse a porta ali, eu nem sei o que eu ia falar para ele. A única coisa que me vem na cabeça é pedir desculpa por muitas coisas, né? Mas eu tô pronto. Eu ficaria até com um pouco de vergonha de receber Jesus, materialmente falando, né? Eu ficaria meio, um pouco com medo até mesmo de receber Jesus na minha casa aqui. A intenção é provocar essas reflexões mesmo, né? Mas assim, tanto nessa parte como esse receber íntimo, né? E eu falo muito para os meus filhos aqui, quando a gente tem Evangelho no Lar, na verdade, assim, a gente faz uma leitura do Evangelho e a prece antes de dormir todas as noites, né? Que tem um dia específico que é mais longo, que a gente, enfim, pega outros livros, conversa mais e tal. Mas todos os dias a gente fala isso para eles, né? Para nós e para eles, assim, vamos convidar Jesus para entrar na nossa casa agora. Principalmente quando eles estão muito alvoroçados e nananã. Eu falo, gente, mas como que Jesus vai chegar aqui com vocês brigando um com o outro, ranhetando um com o outro, né? Porque vocês estão fechando a porta. Eu tô convidando Jesus para entrar, ele vai chegar aqui pra gente fazer a prece, mas vocês estão brigando desse jeito, eu acho que ele não vai querer entrar, não. Então, eu acho que é uma reflexão tão importante, né, Marcos? Tão necessária da gente realmente deixar nossa casa pronta todos os dias para que ele possa entrar, né? Só dizer que o Marcos sem barba ficou mais inspirado, Marcos. Eu acho Gente, que isso aí foi depois que ele fez Jesus, viu? No teatro da casinha. eu vou seguir aqui porque eu quero ler um texto no final, tá bom? Mas aí a gente pode conversar no final depois, vocês não pode guardar aí as falas, tá? Bom, voltando aqui para o Kenneth Bailey, aí Jesus falando, né? Era da sua responsabilidade estender-me as formas tradicionais de hospitalidade, mas tu te recusaste a fazê-lo. Então eu entrei na tua casa e você se recusou a me receber. Eu entrei materialmente, mas você se recusou a me receber no seu coração, né? Enfim, esta mulher quem você despreza compensou magnificamente as tuas falhas. Não me deste água para os meus pés, não me deste ósculo, não me beijaste, né? E aí, seu Honório continua. É na casa mental, ainda sem o cultivo dos padrões da imortalidade, que periodicamente recebemos, através das circunstâncias, a visita do Cristo, empenhado na distribuição de recursos de sensibilização ao despertamento, rumo a posições mais elevadas. Gente, Jesus é incansável. Ele vai usando tudo que ele pode para sensibilizar o nosso coração. E aí pode ser um coração empedrado mesmo, que a menor brechinha que aparecer ali, né? Que seja o cansaço, que seja, não, tô cansado de fazer maldade. Que seja isso. Se aquilo representar uma brechinha, ele vai atuar, ele vai te sensibilizar de alguma forma. Para que aquilo provoque um despertar no que você precisa. Despertar para continuar a galgar nessas posições mais elevadas na sua evolução. É um momento glorioso, marcado pela adesão definitiva às vibrações do amor em suas doces expressões de alegria
e bem-estar espiritual. Adesão definitiva às vibrações do amor, né? Tem a Maria tá aqui, né? E eu sempre gostei muito de Maria, obviamente, né? Mas sempre tive uma conexão com Maria, mas depois da maternidade foi meio que né? Me peguei demais a Maria. Então, Jesus, coitado, ficou até meio de lado, porque aí eu rezava mais pra Maria, né? E a vibração de amor que a gente sente quando fala de Maria é uma coisa assim, gente, maravilhosa, né? Você fica num estado e fala, meu Deus, onde que eu tô? Onde que eu tô? Né? Parece que você tá em outra dimensão, assim. Como que as vibrações do amor te envolvem de um jeito diferente, fazendo você despertar um sorriso, um bem-estar, uma alegria, mesmo que você não tenha assim concreto, uma coisa alegre me aconteceu, não, mas é uma alegria serena, assim, né? De sentir as vibrações desse amor. E a mesma coisa com Jesus, né? Então eu sinto que quando a gente deixa Jesus entrar verdadeiramente na nossa casa íntima, essa vibração, essas vibrações do amor do Cristo, elas nos envolvem de uma maneira tão maravilhosa que a gente quer continuar nesse estado, né? Por mais tempo que a gente conseguir. Porque ela mexe nas entranhas, mexe nas nossas células, você sara do que você estava sentindo dor, você esquece coisas, né, problemas que você estava tendo. Então, estar mergulhado nessas vibrações do amor dele, né, é muito bom, é muito privilégio. A gente tem isso, gente. A gente tem, quando vocês fazem Evangelho no Lar, tem certeza que muda a vibração. Quando a prece vem do coração e você abre as portas e fala com Deus, com Jesus, de maneira muito verdadeira e pura, a sua vibração muda, a sua energia muda, o seu estado físico muda, você se eleva para outro lugar, né? Então, que a gente possa querer isso muito mais vezes até que Jesus passa a ser um morador da nossa casa íntima, né? Seu Honório continua. A salvação estará presente em seu caráter dinâmico nos vários departamentos constitutivos da casa interior, laborando caracteres renovados para um futuro promissor. Por que eu grifei aqui esse laborando? Porque não é passivo. Porque se fosse só depender de Jesus, né? Jesus vai lá, emite o amor dele para todo mundo, vira todo mundo bom e não. Não, é o meu trabalho íntimo. É a minha construção, é o meu movimento de abrir a porta. De enxergar Jesus lá na pessoa que bate, que tá batendo, e eu não consegui ver ainda. No sofredor, no presidiário, na criança, no idoso, na pessoa que está passando na rua, né? É um trabalho constante para que a gente tenha propriedade, né? Para que seja nosso, né? Nosso mérito. Você quer falar, Lígia? Não? E aí, fui lá no Vinha de Luz. Deixa eu ver quantas horas. Você ia falar, Lídia? O Everton virou aí pra você? Não? Então, Vinha de Luz, capítulo 133, Casa Espiritual. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual. Vós também, como pedras vivas, porque, gente, você pensar em pedra é o negócio mais morto que existe, né? Mais sem vida, né? Põe a pedra lá, ela fica para sempre, né? Mas aqui é pra gente edificar.
edificar a casa espiritual. Então, somos pedras vivas que edifica, né? Que trabalha, que lavora. E aí Emmanuel vem. Cada homem cada homem ser humano, né? Cada ser humano é uma casa espiritual que deve estar por deliberação e esforço do morador em contínua modificação para melhor. Então, Marcos, tem que arrumar casa. Vai ter que arrumar casa para receber Jesus. A gente tem que arrumar nossa casa, né? Sem máscaras, porque às vezes a gente põe a sujeirinha ali debaixo do tapete, né? Mas se Jesus for morar com a gente, ele vai descobrir essa sujeirinha mais cedo ou mais tarde. Então tem que ser uma coisa verdadeira, né? Com esforço, com vontade, eu estou deliberada, né? Eu quero. Eu vou me esforçar, né? Para modificar a minha casa para melhor. Valendo-nos do símbolo. Aí, gente, será que posso educar? Valendo-nos do símbolo, recordamos que existem casas ao abandono. Tem, né? Tem casas abandonadas. Tem casas caminhando para a ruína. E outras que se revelam sufocadas pela era, entrelaçada ou transformadas em redutos de seres traiçoeiros e venenosos da sombra. A gente sabe que tem. Aparecem de quando em quando edificações relaxadas, cujos inquilinos jamais se animam a remover o lixo desprezível, e observam-se as moradias fantasiosas, que ostentam fachada soberba com indisfarçável desorganização interior, tanto quanto as que se encontram penhoradas por hipotecas de grande vulto, sendo justo acrescentar que são raras as residências completamente livres, em constante renovação para melhor, né? Então a gente já está parando para analisar como é que está a minha casa íntima, né? Ela, tá bom, tá abandonadinha, mas agora eu já sei que ela tá abandonada, então eu vou começar a reforma, né? Como que estava a casa de Simão? Porque a casa material de Simão era uma das melhores, né? Ela era invejada para aquela época. Ela tinha de tudo. Mas como que estava a casa íntima dele, né? Será que estava sufocada pela era, entrelaçada? Será quem que ele hospeda nessa casa íntima, né? Seres traiçoeiros e venenosos? Então agora a gente já pode parar e observar como está a minha casa. Preciso de vassoura, preciso de esfregão, preciso de bucha, preciso de água, o que que eu preciso, né? Para começar essa reforma. O Claudinha, aprendiz... Oi, interromper. imagina. Você falou dessa metáfora, né? Da era, eu lembrei daquele capítulo do Boa Nova que fala de Maria de Magdala, quando ela vai conversar com Jesus, ela fala assim: ouvi o vosso amoroso convite ao Evangelho, desejava ser das vossas ovelhas, mas será que Deus me aceitaria? Então, é ela olhando para a ruína da casa dela, né? Ela pergunta, mas será que Deus me aceitaria, né? E aí Jesus responde assim: nunca viste a primavera dar flores sobre uma casa em ruínas? Então, é legal que, assim, por mais que a gente possa estar nessa situação de casa, é possível reverter, né? Não tem nada, Exatamente. não tem nada que esteja em ruína que não possa ser reconstruído, né? Exatamente. A gente vai começar agora esse processo de reforma, né? De olhar o que está acontecendo, né? De plantar, de ter espaço, né? Exatamente isso. O aprendiz do Evangelho precisa, pois, refletir nas palavras de Pedro, de Simão Pedro, que foi lá do versículo, né? Porque a lição, do versículo aqui, do Luz. Porque a lição de Jesus não deve ser tomada apenas como carícia embaladora
e sim por material de construção e reconstrução da reforma integral da casa íntima, né? Então, é o agir, né? Não é o punir. Ai, minha casa está em ruínas. Ó céus, Jesus nunca vai querer entrar na minha casa. Não, peraí, minha casa está em ruínas. Então, o que eu tenho que fazer? Vou começar a angariar os materiais que eu preciso para reconstruir a minha casa íntima, né? Muitas vezes é imprescindível que os alicerces do nosso santuário interior sejam abalados e renovados, né? Que é para sair dessa inércia, né? Então, às vezes eu preciso derrubar alguma parede. Tem algumas que são necessárias, então eu preciso renovar esse ambiente. Cristo não é somente uma figuração filosófica ou religiosa nos altiplanos do pensamento universal. Ele não é. Não é. É o restaurador. É o carpinteiro. É o transformador da casa espiritual dos homens, né? Então ele vai estar ali agindo a todo momento e a gente precisa aprender com as ferramentas que ele trouxe, né? O cristão sem reforma interna dispõe apenas das plantas do serviço. O discípulo sincero, porém, é o trabalhador devotado, que atinge a luz do Senhor, não em benefício de Jesus, mas, sobretudo, em favor de si mesmo, né? Então, Emmanuel vem nos lembrar que, assim, Jesus é a luz do mundo. E não precisa de mais brilho. Quem precisa sou eu, né? Então, eu vou aproveitar o que ele trouxe para mim, os ensinamentos que ele me traz, né? A presença dele em mim, para que eu também aprenda, né? Também cresça, também melhore. E aí foi tão legal você lembrar de Madalena, né, Bruno? Porque a gente pode ler de novo. E voltando-se, os nossos versículos. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: Vês tu esta mulher? Entrei em tua casa, Simão, e não me deste água para os pés. Mas ela regou-me os pés com suas lágrimas e nos enxugou com seus cabelos. Você, Simão, não me deu beijo. Ela, porém, desde que entrei onde, gente? Na casa do Simão? Não, desde que entrei em Madalena. Ela me recebeu na casa íntima. Eu entrei na casa da Maria. Desde que eu entrei, não parou de beijar os meus pés. E aí, queria convidar você. Alguém mais quer falar alguma coisa? Claudinha, só que o estudo de hoje está me lembrando muito da mocidade, porque a gente sempre terminava em reforma íntima. E a centelha divina, né, de enxergar em todas as criaturas uma oportunidade de abrir ali as portas, né, do nosso coração para Jesus, e qualquer ato de caridade é uma abertura. Eu acho que enxergar no próximo, né, e aplicar as lições que a gente aprendeu, e por final, reforma íntima sempre era o resultado final dos estudos, E reforma íntima com Jesus é bem melhor, né? sem dúvida. Tem que ser. Queridos, queria convidar vocês, então, a um momento de olhar para vocês. Então, queria que vocês se sentissem, se sentassem de uma maneira confortável e que vocês fechassem os olhos.
Eu vou colocar uma música, mas assim, é uma música para cada um, né? Então é uma conversa de você com você mesmo, certo? Estão ouvindo, né? Agora sumiu. Agora que você mutou, sumiu. Meu, então, peraí. Tem que deixar, acho que tem que deixar ligado o seu microfone. Engraçado que eu coloquei compartilhar o áudio do computador. Será por quê que... Aqui, vamos... Põe tocando no seu aí que a gente ouve pelo seu Só microfone. não tá. Ah, não fica ruim, não? Não fica melhor. Você é bem-vindo aqui. A casa é sua, pode entrar. Me esvazio de mim. Me esvazio de mim. Sopra o teu vento aqui. Toma o teu trono, vem reinar. Nós queremos te ouvir. Oh, nós queremos te ouvir. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa É sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa É sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa. Essa música, ela é, eu acho que evangélica, mas eles têm um amor tão bonito, né? E depois eu vou colocar pra vocês, tem um videoclipe também, eu coloco pra vocês lá no grupo.
E é uma música que mexe muito, assim, né? Quando a gente escuta aqui em casa. E essa, essa reflexão mesmo que a gente possa fazer nessa noite, né? De transformar o nosso hóspede em morador. Era isso, queridos. Muito bom, Claudinha. O Bruno colocou uma outra bem famosa também que é Entra na Minha Casa, Entra na Minha Vida, mexe com Eu minhas. pensei na Gizaquel também, Bruno, mas como a gente já. Já Ela é conhece, mais né? comum, né? É mais comum assim, a gente escuta mais. Mas. Esse papo E a todo gente vai aí, falar mais dele também, né? esse papo todo Mais me pra frente. lembrou de um texto que eu li. Tem gente que tem problema, né, com a memória. Eu tenho problema. Esse livro, Faraco e Moura, Eu não tô te ouvindo, Everton. não tá me ouvindo? Vocês estão ouvindo, Everton? Então, eu tô. Sim. Esse livro aqui, ó, Faraco e Moura, eu estudei quando eu tinha 14 anos, por aí. E o primeiro texto chama Primeira Namorada. E o menino era apaixonado pela Leda. E aí ele era muito mau aluno e ela fala assim, eu sou a melhor das meninas, você não é nem o quinto ou sexto dos meninos. E aí em casa se nota uma diferença que os pais falam, mas o que aconteceu com esse menino, né? Que de repente ele faz tudo bem que ele não fazia. E aí ele tem a ideia de fazer um presépio para Leda. E aí no finalzinho ele diz assim, ó, era Natal, o pai ajudou o Eduardo a fazer o presépio, o senhor Marciano ajeitou o papel, fingindo montanha, serrou a madeira, tal, tal, tal. Colocou. Mas a finalidade última, chamar Leda para vir ver, não foi atingida. O menino não teve coragem e foi melhor assim. Na casa dela havia de ter um presépio muito mais bonito e achava sua casa velha demais para ela. Tinha um vidro partido na janela da sala, a pintura do lado de fora descascando. A sala de jantar mesmo era antiquada, móveis velhos e gastos. E aí no que eu queria. Era preciso reformar os móveis, reformar a casa, reformar o mundo para merecer a presença de Leda. Então, num amor assim juvenil, né? Faraco e Moura, isso mesmo. Isso para Leda, né? Imagina para o Cristo. Imagina para Jesus o que será necessário. Obrigado, Claudinha. Excelente. Tem alguém que quer fazer a prece? Eu posso fazer. Tá bom, Hebe. Eu vou pedir para Jesus para nos encaminhar, para que a gente possa abrir a nossa casa para aquele parente difícil, para aquele parente que precisa do nosso auxílio, do nosso esclarecimento, do nosso apoio. E nós temos que pedir a Jesus que nos auxilie nisso. Nós não somos capazes de fazer isso sozinhos. Aos amigos que chegam até nós, até a nossa porta, pedindo um abrigo, e que naquele momento a gente vê o tamanho da nossa responsabilidade. O que nós estamos fazendo para ajudar aqueles que batem na nossa porta? Te peço, Jesus, que esteja conosco hoje e sempre. Que assim seja. Obrigado, gente.